Muito bom dia, galerinha. E também galerinha, porque serve para os dois. Meu povo, nem sabia se ia fazer, acabei decidindo fazer um videozinho para passar dicas para vocês e também informações e meus comentários, minhas análises pré-jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões, os jogos de volta, com dicas da KTO para vocês, cotações da KTO. KTO, vocês sabem, né? Know the odds, saibam suas possibilidades, vai lá kto.com. Com Beckler, vocês têm 20% de bônus no primeiro depósito de até R$100. Colocou R$100, ganha R$20 para fazer uma free bet quando você é um novo usuário. Colocou R$50, ganha R$10. Colocou R$10, ganha R$2. O que também tá bom. É só para brincar mesmo, meu povo, com responsabilidade. Eu apoio esse tipo de atitude, porque eu faço com responsabilidade para brincar, só para deixar mais interessante. E é uma boa forma de se divertir. Vou falar dos 4 jogos, vou dar dicas e vou fazer comentários do que eu acho. Começando com Real Sociedad PSG. É um jogo que a Real Sociedad eu acho que se perdeu na temporada. Pode ser que se reencontre hoje. Se fizer um gol, reabre o jogo. E aí pode ser que o jogo fique mais interessante. Só que os jogos recentes da Real Sociedad, e eu estava assistindo a entrevista do Imanol Alguacil, que é o técnico da Real Sociedad, depois do jogo contra o Sevilla, ele disse: pela primeira vez a gente jogou muito mal, eu também acho. Real Sociedad começou a ser vencida nos outros 80 metros de campo. Eu entendia que durante boa parte da temporada, a Real Sociedad, tirando a área adversária, ela normalmente vencia os jogos. Por exemplo, contra o PSG, que ela perdeu de 2-0, tirando a área que ela defendeu e a área que ela atacou, a Real Sociedad acho que foi melhor que o Paris Saint-Germain. Merecia até sorte melhor, para mim o placar foi muito longo para o que foi o jogo. Mas nas últimas semanas, acho que o calendário ficou exigente demais, a temporada ficou muito grande para a Real Sociedad e ela não consegue mais ter o mesmo ritmo, nem no ataque, nem na defesa, nem no jogo. Pode ser que se reencontre hoje, de vez em quando o futebol tem dessas coisas, você reencontra um grande jogo, esse time sabe jogar bem, essa que é a coisa. Eu acho muito difícil que, por exemplo, o Barcelona, que eu falo aqui com vocês normalmente, que ele acerte um grande jogo de uma hora para outra, porque ele não tem acertado grandes jogos. A Real Sociedad tem feito uma temporada muito coerente, muito consistente. Nas últimas semanas começou a faltar gols e nos últimos 10 dias, a derrota contra o Villarreal, que ela jogou relativamente bem, o empate com o Mallorca e depois a derrota nos pênaltis, né? E o jogo contra o Sevilla, o time caiu, o time foi mal mesmo, o time não teve ritmo, o time não ganhou do adversário no meio campo, em posição, em ganhar rebote, em conseguir mover a bola rápido, então não tenho boas sensações para a Real Sociedad. O Paris Saint-Germain, isso aqui vai ser um capítulo à parte quase do vídeo e eu acho que do jogo de hoje, de todos os debates, está se colocando numa situação de crise, de dúvidas, de questionamentos de uma forma completamente desnecessária. Desde que o Mbappé disse que iria sair do clube, ele ficou no banco de reservas no primeiro jogo, ele foi substituído enquanto o time estava perdendo no segundo e ele foi substituído agora no intervalo no terceiro e foi para o camarote. Nem voltou com roupa de jogo para o banco de reservas, o que é certo de fazer, ficar com seus companheiros, né? Então, assim, a atitude do Mbappé não foi boa no último jogo. Só que eu tô achando muito estranho o porquê o Luiz Henrique está fazendo isso. Que ele está falando que está preparando o time para a próxima temporada, preparando o time para jogar sem o Mbappé, para mim não faz o menor sentido. Porque ele vai ter uma pré-temporada para fazer isso a partir do meio do ano. E ele vai receber outros jogadores. Uma coisa é você preparar para jogar sem o Mbappé no domingo. Outra coisa é daqui você vai receber, sei lá, o Frank de Jong e o Lewandowski, nem é isso, tá? Só tô citando 2 jogadores. Mas você vai receber 2 atletas completamente diferentes a partir do meio do ano e seu time vai jogar a outra coisa, vai jogar completamente diferente. Não tem porquê ele adaptar um time sem o Mbappé enquanto ele ainda tem o Mbappé. E é claramente uma desculpa esfarrapada do que está fazendo o Luiz Henrique. Comprar uma briga com o Mbappé só porque o Mbappé disse que vai sair também me parece completamente equivocado. É comprar uma briga de graça. É ir lá no mercado e comprar um produto que está vencendo. O Mbappé está em data de validade para expirar, não vale a pena brigar com o Mbappé agora. É tentar extrair o máximo dele para ele sair do clube no meio do ano e você ter tido um grande jogador nos meses finais. É tanta doideira que eu desconfio que o Luiz Henrique está fazendo é provocar o Mbappé para ele render ainda mais, via ódio. Mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o Mbappé não vai jogar de má vontade porque ele não tem esse perfil de largar para lá, de se esforçar menos. Pelo contrário, eu acho que ele vai querer dar uma resposta, mostrar que o Luiz Henrique é um escroto, que é um errado e tentar ganhar os jogos fazendo ainda mais do que ele estava fazendo. Eu só posso imaginar, por eliminação de outras possibilidades mais coerentes,
que o Luis Henrique está tentando fazer é provocar o Kylian Mbappé para ele oferecer ainda mais. Tirando ele dos jogos, meio que deixando ele de lado, mexendo no ego dele. E que eu acho que tudo bem, contra o Mônaco o Mbappé vai sair bravo, vai lá fingir que não tá nem aí. Na Liga dos Campeões, acho que o Mbappé deve virar a chave. Vai ser interessante ver hoje, por exemplo, se o Mbappé vai ser substituído ou não. Mas é uma briga tão desnecessária, que não existia, né? Assim, durante a temporada eles podem ter tido lá os seus desacertos, do Luis Henrique não querer que o time atacasse o Dortmund, e o Mbappé queria que atacasse e tal, mas não era um momento que eles viviam um momento conflitivo para o Luis Henrique começar a fazer isso. Então eu só posso imaginar que o Luis Henrique queria tirar mais coisas do Mbappé, não sabia como, e que ele estava fazendo um jogo psicológico. E repito, eu acho isso por eliminação. Porque todas as outras possibilidades coerentes não me parecem fazer sentido. Então, eu só acho que é um jogo psicológico do Luis Henrique de provocar o Mbappé para tirar algo a mais dele. Veremos se vai funcionar, se o time hoje vai se defender bem para a Real não ter ritmo. Com jogadores como Barcola, Dembélé e Mbappé na frente, o Paris Saint-Germain pode dar muito ritmo e velocidade ao ataque. A questão é como conseguir lançar esses jogadores, porque no primeiro jogo não conseguiu, né? Em velocidade não conseguiu. No segundo tempo, um gol de escanteio e depois 1 contra 1 que o Barcola assim levou vantagem sobre o Traoré. O PSG fez os 2 gols, mas quando conseguiu correr, nos primeiros 10 minutos de jogo teve umas 2 ou 3 que conseguiu correr. A Real conseguiu tapar bem possibilidades mais reais de gols do Paris Saint-Germain. A dica que eu dou para vocês, todas as dicas que eu estou dando para vocês, é de criar apostas, tá, gente? Eu não sou um apostador, mas eu acompanho vários, por exemplo, dá dica para vocês, do Bruxo, Tips, do João da Info, do Tiquinho, do Professor, do Danilo, são tipsters que eu acompanho porque, assim, eles falam de futebol e é muito legal ver o futebol do ponto de vista deles. O João da Info, inclusive, é um amigo meu, o João Henrique Marques, e ele agora como tipster, ele está demais, é um perfil engraçado além de tudo, então sigam eles nas redes sociais. E eles normalmente falam que as odds são muito justas, são muito certas, as casas de apostas sabem precificar os jogos, então normalmente eu acho que criar apostas e você colocar vários eventos mais prováveis de acontecer com um baixo valor para ir somando um alto valor é uma tática que eu gosto de usar e que acho que normalmente vai bem. A minha tática para criar aposta lá na KTO.com para vocês de Real Sociedad Paris Saint-Germain é menos 4 gols no jogo, se sair exatamente 4, anula essa linha. Menos 13 cantos, eu acho que não é um jogo para muitos escanteios, porque eu acho que as defesas não vão querer se defender muito baixa. Normalmente, quando as defesas se posicionam em um bloco médio, não tem tanto cruzamento, não tem tanta bola rebatida e não tem tantos escanteios, e 13 já é um número relativamente alto, e que o Paris Saint-Germain não perde o jogo, PSG ou empate. Então, basicamente, gente, se ficar 0-0, 1-1, 2-1 para algum lado, ou 3-0 para algum lado não, para o Paris Saint-Germain. Se o Paris Saint-Germain não perder, empatar de 0-0, 1-1, ou ganhar de 1-0, 2-0 ou 3-0, menos de 4 gols. Se não sair 13 escanteios, deu certo. E se o Paris Saint-Germain não perder o jogo? Tudo isso somando dá 2,33 no momento que eu tô gravando isso, porque as odds são dinâmicas. 2,33 para mim é a melhor desse jogo. Que ambos marcam, eu vi que tava 1,9, ambos não marcam 1,8. Cara, jogar uma moeda para cima, pode ser um gol da Real Sociedad. Simplesmente acho que não é um jogo de muitos gols, pelo perfil da Real Sociedad. Não é um jogo de muitos escanteios pelas alturas que as defesas se comportam. E eu acho que o Paris Saint-Germain não perde o jogo por esse momento da Real Sociedad. 2,33 é a minha dica. Bayern de Munique e Lazio. Passando para analisar o outro confronto de hoje. Bayern de Munique vive um péssimo momento. O Café com Beckler aqui sempre fala do Bayern de Munique porque pela hierarquia do clube eu sempre assisto. A Lazio é a 9ª colocada no campeonato italiano. É um time que conseguiu se defender muito bem do Bayern no primeiro jogo, sem permitir chances claras para o Bayern de Munique. Normalmente o Bayern vai melhor em casa do que fora. Em 12 rodadas do campeonato alemão, 36 pontos disponíveis. O Bayern em casa fez 31, só perdeu 5 pontos, uma derrota e um empate jogando em casa. Ou seja, é um time que os tropeços e esse Bayern errático é pelos resultados mais fora de casa do que dentro. Dentro de casa ainda está indo bem. Na Champions, ganhou do Manchester United assim 4-3, porque começou mal, depois foi muito bem e no final do jogo tomou 2 gols. Empatou com o Copenhague em um jogo que não conseguiu ir bem e ganhou do Galatasaray. Eu acho um jogo de difícil prognóstico, porque pela crise do Bayern de Munique.
Então é um jogo que muita coisa pode acontecer, o que é bom porque sobe as cotações do Bayern, né? Sobe as possibilidades do Bayern, tem que ganhar por 2 gols de diferença. Eu acho que o Bayern vai fazer mais de um gol. Eu acho que em casa a gente vai ver menos crise do Bayern em Liga dos Campeões, mais ligados do que a gente vê no Campeonato Alemão, que já está de farol muito baixo. E se o Bayern de Munique... A minha lógica é que o Bayern vai fazer mais de um gol, vai fazer pelo menos 2. E se o Bayern de Munique faz pelo menos 2 gols, a chance do Harry Kane, que é cobrador de pênalti e é quem concentra a maioria dos gols desse time, marcar é muito grande. Então também o Harry Kane marca a qualquer momento. Não precisa ser o primeiro gol do jogo, tá, gente? Anytime de Harry Kane e mais de um gol e meio do Bayern no jogo. E eu não acho que é um jogo para muitos gols, porque eu não acho que vai ser uma goleada ou que o jogo vai se abrir desesperadamente, vai ser um 3-2, um 3-3, não. Então menos de 5 gols no jogo. Ou seja, é um jogo para até 4 gols, com o Bayern fazendo mais do que 1 e o Harry Kane marcando pelo menos 1. 2-1 Bayern, 3-1 Bayern, 3-0 Bayern, eu acho que a coisa vai caminhar por aí. Mais o 2-1 do que o 3-0 Bayern. E tudo isso somado dá 2,35. Então, assim, se não sair 5 gols, eu acho que tem muita chance. Que o Harry Kane marque, eu acho que tem boas chances. E que o Bayern faça mais de um gol, eu também acho que tem boas chances. Somando isso tudo, 2,35. Eu não me arrisco a dizer, como vocês estão vendo aqui, que o Bayern se classifica, tá? Porque pode ser 2-1. E esse jogo pode ir para prorrogação e pode acontecer qualquer coisa. Então, eu não tenho a clareza de que o Bayern vai passar. Pelo momento e tudo. Eu acho que pela hierarquia, pela força, pelo ambiente, mais de um gol vai fazer, mas eu acho que também pode sofrer gol da Lazio. São as minhas 2 dicas para hoje, terça-feira. Passando para os jogos de amanhã, Real Madrid e Leipzig. É um jogo que o Real Madrid tem, parece que quase que só bater um carimbo que vai se classificar, mas o Real Madrid, os 4 jogos, sofreu com 2 vitórias e 2 empates e sempre tendo que buscar bastante nesses 4 jogos, inclusive um deles contra o Leipzig, que para mim o Real Madrid não jogou melhor. O Lunin teve que fazer 4 ou 5 grandes defesas, teve o gol do Leipzig, que na minha opinião não deveria ter sido anulado, e o Real Madrid venceu porque o Brahim tirou um coelho da cartola. Não foi um time, o Real Madrid não construiu muito, embora no segundo tempo tenha tido alguns contra-ataques. Jogando no Santiago Bernabéu, o Real Madrid sabe o tanto que esse campeonato é importante. Eu acho que o Real Madrid vai vencer o jogo e que é um jogo que vai se abrir. Jogo contra time alemão se abre. O Leipzig é um time de bom ataque, de má defesa, que eu não acho que vai ter o mesmo perfil do primeiro jogo, que vai ser só 1-0. Eu acho que vai ser um jogo que os dois podem marcar, que podem sair muitos gols. Vitória do Real Madrid e mais de um gol no jogo, mais de 1,5 gols no jogo. Se sair exatamente 1 aqui, a gente perde, então tem que ser 2 ou mais gols. 1,78. Mas, cara, assim, se tiver que apostar, eu aposto que o Real Madrid ganha. É o que eu tô literalmente fazendo e falando para vocês fazerem. Mas eu tô com uma pulga atrás da orelha de que esse jogo vai ser tão fácil assim. Na temporada passada, o Leipzig empatou com o Manchester City 1-1 e depois tomou um 7-0. É verdade. Mas pelo jogo, pelas características, eu não acho que vai ser vida fácil pro Real Madrid. Simplesmente, assim, uma sensação. Agora, tô aqui dando dica de que o Real Madrid vai vencer, né? Simplesmente uma sensação que eu tenho. E para finalizar, esse jogo aqui vai ser super rápido, tá? Manchester City e Copenhagen. Não façam nenhuma entrada nesse jogo antes de verem as escalações, porque eu não tenho claro o que o Manchester City vai fazer. No final de semana tem Liverpool-Manchester City, campeonato inglês, segundo contra primeiro, com o Arsenal bufando atrás dos dois, 1 ponto atrás do City, 2 pontos atrás do Liverpool. Como venceu de 3-1 fora de casa, a chance de poupar jogadores aqui. E se eu não estou enganado, o próximo jogo do Manchester City é contra o Arsenal. Se eu não estou enganado, é isso. É Liverpool e depois Arsenal. Agora não tenho certeza. Mas eu acho que a chance do Pep Guardiola poupar jogadores é agora. Então, talvez pelos 2 gols de vantagem da ida, ele faça isso. O Haaland hoje deu entrevista coletiva. Normalmente no futebol quem fala joga. Mas não sei se isso vai se aplicar a Guardiola, se hoje era bom que o Haaland falasse pela questão mediática e guarda ele para o jogo de amanhã. Não sei se o Haaland vai jogar para inflar números em Champions League, né? Ele não tem nesta edição da Champions League números tão assim, se eu não me engano ele tem 5 ou 4 gols marcados, pro tanto de gols que ele tem na Champions é até pouco, porque o Haaland costuma fazer mais. Então esperem. E quando vocês verem a escalação, se tiver Haaland, aí coloca que o City vence, que o Haaland marca, isso paga 1,67 na KTO, o que eu já acho muito bom, tá? Assim, gol do Haaland contra um time contra o Copenhagen, que o Manchester City vai vencer em casa, 1,67 eu acho uma odd boa.
mais do que justa, eu acho uma odd boa, somando esses dois fatores. Mas esperem as escalações amanhã, faltando mais ou menos uma hora para o jogo, depois vocês vão lá KTO.com e façam essa entrada. Se Haaland não jogar, se for um Manchester City muito desfalcado, vai no Copenhagen mais um e meio, dependendo de como tiver a odd ali, porque ela vai ser bem dinâmica, então fiquem bem espertos para quando sair, fiquem espertos no noticiário para se começar a ver que os jogadores vão ser poupados, para vocês tentarem se antecipar ao mercado. É a dica que eu dou para vocês. Lembrando, gente, isso é para brincar, tá? Isso é para brincar, para se divertir, não é para comprometer orçamento ou para vocês tirarem dinheiro de nenhum lugar. Isso não é brincadeira, né? Porque, eu vou postar o carro e tal, pô. Não é brincadeira. Faz isso com responsabilidade. Eu faço todo final de semana, todos os jogos não, mas todo final de semana e quase todos os dias que eu assisto o jogo eu faço. E eu jogo assim, 10, 15, 20 reais, 25 reais. Jogo simplesmente para brincar. Eu acho que eu devo ganhar igual eu perco. Realmente isso não interfere no meu orçamento nem para cima nem para baixo, porque eu normalmente empato. E eu ainda me coloco um limite, por exemplo, de 200 reais por mês que eu posso perder. Então, se eu começo o mês e no dia 10 eu perdi 200 reais, eu não jogo mais. Se 200 vira 400, eu tiro 200, coloco na minha conta e continuo brincando ali com 200. Enfim, eu acho que é bom falar isso para vocês, porque cada vez mais as pessoas estão jogando e eu acho que é bom, do meu papel como embaixador de uma casa, eu também ajudar a mais ou menos educar e mostrar estratégias para simplesmente ser uma diversão. KTO.com, com o cupom BECKLER, você tem 20% de free bet de bônus no seu primeiro depósito. Depositou 100, tem 20, depositou 80. Qual que é 20% de 80? 16. Qual que é 20% de 78? 10% é 7,8, 15,6. Então é por aí. Valeu, gente. Bons jogos para vocês. Lembrando, todos os jogos da Liga dos Campeões está na Max. A ex-HBO Max, agora é Max. O Real Madrid, por exemplo, se eu não estou enganado, é exclusivo. Os jogos de quarta-feira são exclusivos Max. O Bayern de Munique Lazio é exclusivo na Max também. Assina a Max, você tem todos os jogos da Liga dos Campeões com a gente até 2027. Todos os jogos da Champions é só com a gente e é só na Max. Então assina lá, é outra dica que eu dou. Valeu, gente. Até depois dos jogos de hoje. Acabando o Paris Saint-Germain Real Sociedade e acabando o Bayern de Munique Lazio, eu venho aqui para fazer um vídeo para vocês falando o que eu vi. Beijo, fui!